Paz, meus irmãos, bom dia a todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 11, verso de número 46. João 11, 46. Vamos dar continuação, então, na nossa série bíblica baseada no Evangelho de João. E hoje temos mais um trecho. Já vou adiantar para vocês que o trecho de hoje, ele vai de João 11, 46 até João 12, 19. Então, nós temos aí um caminho um pouco extenso para percorrermos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. Apenas alguns versículos iniciais. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Até aqui, irmãos, por enquanto. Podem assentar-se. O restante do texto nós vamos lendo ao longo da mensagem. Recapitulando então, na semana passada nós ouvimos a pregação do capítulo de número 11 sobre a ressurreição de Lázaro. Talvez o milagre mais extraordinário de Jesus tenha sido ressuscitar mortos. Também foi um milagre, entre os números de milagres, o menor talvez que Jesus fez, mas ele realizou este feito extraordinário. E quando nós entramos então no texto de hoje, a partir do verso de número 46 do capítulo 11, nós vimos que os fariseus formam conselho para matar a Jesus. O que significa isso, meus irmãos? Que a ressurreição de Lázaro tem consequências irreversíveis. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, diferente da ressurreição do filho da viúva, quando ele ressuscita Lázaro, é como se ele passasse de um ponto que não há mais volta. Porque as consequências daquela ressurreição serão literalmente mortais para Jesus. Que é o que o título deste pequeno trecho diz. Eles formam conselho para matar a Jesus. Então, de antemão, imagine que estamos diante de uma peça de teatro. E nessa peça de teatro dessa manhã, nós temos 3 cenas distintas. Poderíamos dividir até em 4, mas vamos dividir em 3 por questão de tempo. E essas 3 cenas distintas, elas vão nos falar que após a ressurreição de Lázaro, estes acontecimentos vão se desenrolar. Nós podemos dizer que ali nós vemos o povo, ou principalmente os religiosos, perseguindo a Jesus, depois parte do povo reconhecendo a Jesus, depois novamente perseguindo Jesus, depois reconhecendo a Jesus. Então é uma espécie o texto ele vai nos mostrar nesses 40 versículos um vai e volta da visão de que as pessoas têm sobre Jesus. Conforme a gente for explorando o texto, vamos encaixando cada peça no seu lugar certo para termos um quadro mais completo. Então, à medida que a gente for desenrolando, nós vamos ver que cada ato, cada cena, ela é distinta dentro do próprio texto. E como eu falei, então, o grande estopim é a ressurreição de Lázaro. É esse gatilho que desencadeou ao ponto que, versículo de número 46, quando Lázaro ele é ressuscitado, o texto diz, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. No verso de número 45 diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria
e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, quando há um grande movimento sobre a ressurreição de Lázaro, lembre-se, de Jerusalém vieram muitas pessoas até Betânia para consolar a família de Lázaro por causa de sua morte. Então havia muita gente ali. E quando isso acontece, o texto no verso 45 diz assim, e muitos que vieram creram em Jesus. Porque o milagre é algo incontestável. Mas o versículo de número 46 diz que também alguns deles foram até os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. E depois disso, então, é que eles se reúnem, formam um conselho e decidem: precisamos matar Jesus. Nós vemos em alguns textos bíblicos do Evangelho de João anterior que já havia uma sondagem por prendê-lo, por matá-lo, por entender que o que ele fazia era além da compreensão, era além da possibilidade que os fariseus e os religiosos conseguiriam lidar. E aí eles dizem, verso 47, que faremos porque este homem faz muitos sinais. O que o texto bíblico nos mostra é que aquilo que Jesus é e aquilo que ele faz é incontestável. O que faremos se ele não para de realizar milagres? O que faremos se as pessoas não param de o seguir? O que faremos se ele vai totalmente contra aquilo que, a maneira e a postura como nós nos comportamos? Então a pergunta é: o que faremos diante de Jesus? E essa é uma pergunta que quase sempre, em toda a pregação evangélica, de alguma maneira, nós vamos ouvir. A pessoa de Jesus, ela sempre nos exige uma resposta. A pessoa de Jesus, ela sempre vai exigir de nós que nós olhemos para Jesus e tenhamos uma resposta. Alguns vão ter a resposta da fé, da crença, vão ter a resposta de que ele é o mestre, o Messias, o Salvador, o incomparável. Outros da indiferença, tanto faz, tanto fez. E outros da rejeição, aqueles que vão olhar para Jesus e vão o rejeitar. Nestes versículos, então, é que nós encontramos o final do ministério público de Jesus. Esse é um pouco antes da sua crucificação. O que nós estamos entrando agora é basicamente no antecedente à semana que vai culminar com a crucificação de Jesus, a semana da paixão. O que nós encontramos no posterior à ressurreição de Lázaro é a resposta das pessoas aos sinais milagrosos que Jesus fez. Jesus fez algo extraordinário. Agora cada um tem uma resposta distinta. Nós vemos também a reação das autoridades. Nós vemos também as pessoas interagindo com Jesus, reconhecendo quem Jesus é. E por último, nós temos a multidão em Jerusalém recepcionando a Jesus. Então, a primeira cena da nossa peça teatral dessa manhã, ela tem o nome de rejeição. É estranho, porque quando alguém faz algo extraordinário, o que se espera é que ele não seja rejeitado, mas é justamente o que acontece com Jesus. Essa rejeição que vem das autoridades, ela também vem de parte do povo, porque olha o que o texto nos diz, que alguns dos judeus, não destaca que eram religiosos, políticos, que eram pessoas influentes, não, algumas pessoas que estavam no meio do povo e que vieram até a consolar a família de Lázaro e acabaram vendo uma ressurreição, é estas pessoas que vão até Jesus. E nós vemos então que essa ressurreição de alguma forma aumentou a popularidade de Jesus entre o povo. Porém, ao mesmo tempo que aumenta a popularidade de Jesus entre o povo, ela também causa estas reações que podemos dizer que são desproporcionais, porque ela intensificou a oposição e a perseguição a Jesus. Por quê? Eles viam Jesus como basicamente uma ameaça ao seu poder e ao seu status. É como se dissesse, as coisas já estão estabelecidas, agora vem esse Galileu, começa a fazer milagre e começa a tirar tudo fora do lugar. E é como eu digo,
mais ou menos quando alguém ouve o evangelho. Quando alguém ouve sobre quem é Jesus, muita coisa sai fora do lugar. Normalmente a nossa vida ela há um rebuliço e ela fica de cabeça para baixo. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, a preocupação é a popularidade de Jesus, ela é muito maior do que a popularidade dos líderes religiosos. E isso é que faz então com que exista esta rejeição. Olha o versículo de número 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Se nós deixarmos com que ele continue seu ministério, o que vai acontecer? Ele vai ganhar popularidade. Ele vai assumir a liderança religiosa do nosso povo. E aí, aquilo que hoje nós estamos estabelecido com os romanos, eles virão e nos tirarão do nosso lugar. Nós perderemos o nosso posto. Eles tirarão a nossa liderança religiosa, porque agora é este rebuliço, esse alvoroço que este homem causa, que faz com que as pessoas sigam eles e não mais nós. E aí também nós veremos que, de alguma forma, meus irmãos, Deus, mesmo quando as coisas parecem estar totalmente fora do lugar, é Ele quem está no controle. Porque nós veremos que Deus usa os próprios religiosos, pelo menos em dois momentos do texto, para que aquilo de errado, a maneira controversa com que eles olham para Jesus, seja no final o propósito de Deus, seja no final aquilo que Deus iria fazer, mesmo que eles estão olhando de uma forma equivocada. Por quê? Verso de número 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não se pereça toda a nação. Eles, ao priorizarem os seus próprios interesses e a sua reputação, eles rejeitam a autoridade e o poder de Jesus. Quando eles priorizam a si mesmo, eles olham para o milagre, eles olham para a realidade e rejeitam a realidade. Eles olham para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus é, e dizem, mesmo que nós estamos enxergando o que nós enxergamos, sabendo que Ele faz o que Ele faz, ainda assim nós o rejeitamos por causa da nossa reputação. Então é quando, ao nos depararmos com Cristo, muitos o rejeitam, mesmo diante da realidade de quem Jesus é e do que Jesus fez, o rejeitam, não porque não veem a realidade diante de si, mas porque os seus próprios interesses são maior do que considerar a Jesus o Messias e Salvador. É então que eles tramam para matar a Jesus. Porque o que ele fala no versículo de número 50 é que um homem morra pelo povo para que a nação não pereça. E ora, não é esse o ministério de Cristo? Não é o justo morrer pelos injustos? Não é o santo morrer pelos pecadores? Então, o que o sumo sacerdote Caifás, mesmo que indiretamente, o que ele está dizendo é o seguinte: é bom que o homem morra para que toda a nação não pereça. Mas esse é o ministério de Cristo. A diferença é que as motivações pela qual Caifás faz isso é totalmente oposta às motivações pela qual Jesus quer morrer e Jesus vai morrer. Porque olha o versículo de número 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Caifás, ele entende que ele está no controle e no seu próprio interesse, ele entende que Jesus morrer é o melhor para todo mundo. A gente acaba com os burburinhos, a gente acaba com esse pessoal aí que está criando alvoroço e ao mesmo tempo a gente consegue controlar a nação. E aí o evangelista João é quem coloca essas palavras e diz, ele não disse isso de si mesmo, mas porque ele era o principal daquele ano. Ele estava protegendo o seu próprio posto. E aí João finaliza, ele profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Parece que na visão de Caifás é ele quem controla todas as coisas. É ele quem controla quem vive
e quem morre. É Ele quem controla quem deve seguir a Jesus e quem não pode seguir a Jesus. É Ele quem controla a vida religiosa das pessoas. E aí nós vemos que então João fala que esta espécie de profecia nada mais é o que? A vontade de Deus. Ainda que Caifás entendesse que é eu quem controlo todas as coisas, todavia ele estava debaixo do controle de Deus. Esse plano, ele nos mostra a soberania de Deus. Porque mesmo quando os homens, eles entendem que estão rejeitando a Cristo e fazendo um plano contra Cristo, ainda assim, nós vemos que ali o que está acontecendo é a própria vontade de Deus. Olha o versículo de número 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam despertos. E desde aquele dia, pois, consultavam para o matarem. João, quando ele diz que, na verdade, o que Caifás faz é profetizar o ministério de Cristo como o cordeiro que vai morrer pelos pecadores, João também diz que, seguinte, ele não vai morrer só pela nação. Caifás entende que vamos matar a Jesus, vamos silenciar a sua mensagem, para que ele possa morrer e todo mundo fique tranquilo. A nação não entre em revolução, não entre num burburinho, não entre, talvez, em alguma situação tão extrema que os romanos tenham que vir e acabar com tudo isso. Mas João diz que não era somente isso, mas muito mais. Cristo morreu para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que em torno de Cristo, alguns o rejeitam, mas outros o adoram. E esses são os filhos de Deus, que estão sendo reunidos em torno de Cristo. Por isso que o que importa não é o que fazem os homens, mas o que importa é a soberania de Deus. Porque, ainda que na visão dos homens sejam eles que estão no controle, é Deus quem os está controlando, é Deus quem está executando o seu plano. Versículo de número 55 nos diz que estava próxima a Páscoa, e por isso então eles queriam aproveitar o momento oportuno para matar a Jesus. E o povo vai ao templo e eles começam a perguntar: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Versículo de número 56. E diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não viera ele a festa? E mais, quando o povo está à procura de Jesus, versículo de número 57 diz que os sacerdotes tinham dito o seguinte: se alguém soubesse aonde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então nós vemos que o povo ele procura Jesus, os religiosos também procuram a Jesus. A festa da Páscoa, que logo se iniciará, ela também é um momento muito oportuno para a religiosidade de Israel. E ainda assim nós vemos que esta é a última semana da vida terrena de Cristo. Mas ainda assim, sabendo que os homens querem prender, os religiosos querem o matar, a multidão o procura, Jesus não se eximiu da sua missão. Muito pelo contrário. Mesmo sabendo o que lhe aconteceria, ele ainda assim mantém a sua postura e assume a sua missão. Resultado do milagre é: vamos matá-lo. Então nós vemos que a primeira cena é a cena da rejeição. Os homens veem quem é Jesus e o rejeitam. Então, para a segunda cena. Segunda cena é a cena do reconhecimento. Aqueles que olham para Cristo e não levam em conta o seu status pessoal, não levam em conta os seus próprios interesses, não levam em conta a sua fama, mas eles olham para Jesus e eles o reconhecem. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Nós vemos então que Jesus ele vai novamente até Betânia. E lá
ele é recepcionado na casa de Simão, o leproso. E o que é interessante deste texto que nós vemos no capítulo de número 12, é que Jesus, mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante de uma possível prisão, mesmo diante de uma possível morte, ele ainda assim continua indo aonde as pessoas estão à sua procura. Por quê? Porque lá existem aqueles que reconhecem quem é Jesus. Nós vemos que no capítulo de número 12 não há nenhum milagre. O último grande milagre que Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro. E ainda nessas duas primeiras sessões, nós vemos dois eventos distintos. Primeiro, nós vemos o evento que a rejeição de Jesus. Agora nós vemos o evento que existe o reconhecimento de quem é Jesus, aqueles que honram a Cristo, mesmo que ainda muitos que honram a Jesus não entendem o que está acontecendo. Eles não compreendem a totalidade do que Jesus está fazendo. Mas ele chega então a Betânia, uma vila próxima a 3 quilômetros de Jerusalém, versículo de número 2 do capítulo 12. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Na casa, então, de Simão leproso, Jesus, ele adentra aquela casa, ele encontra Lázaro, o ressuscitado, ele encontra Marta servindo. O texto diz que havia ali uma ceia e Marta estava servindo. Então, enquanto em Jerusalém, capital religiosa da nação, os religiosos estão tramando para matar a Jesus, em Betânia, num simples lar, Jesus está sendo recepcionado como um grande rei. Jesus está sendo recepcionado como aquele que tem a primazia sobre a morte. Jesus está sendo recepcionado como aquele que é reconhecido como um grande Messias. E é ali então que ele reencontra Marta, Maria e novamente Lázaro. Nós vemos que versículo de número 3. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria unge os pés de Jesus. Esse é o reconhecimento. Reconhecimento que vale para Cristo não é o que os famosos, os políticos, os religiosos estão dizendo acerca dele, mas sim aquelas pessoas que ele ama e que o amam estão dizendo acerca dele. Por isso, meus irmãos, tenho repetido, uma das mensagens que eu tenho assimilado muito no Evangelho de João é que Cristo sempre divide. A pessoa de Jesus sempre divide entre aqueles que o amam e aqueles que o rejeitam. Muitas vezes nós pensamos que alguns deveriam amar e o rejeitam, e outros que nós entendemos que deveriam amar e que deveriam rejeitar estão amando. E aqui nós vemos que os simples, os humildes, aqueles que olham para Jesus e encontram nele uma razão de viver, estes sempre o reconhecem. E nós vemos isso na pessoa de Maria. É a terceira vez em que no texto bíblico nós encontramos Maria especialmente citada junto a Jesus. Por exemplo, na primeira vez, ela esteve aos pés de Jesus para aprender. Lembra lá daquele episódio? Marta para lá e para cá servindo as coisas e Maria aos pés de Jesus aprendendo. Lucas capítulo 10, versículo 39. Na segunda, prostou-se aos pés de Jesus para chorar a morte do seu irmão Lázaro. Lembramos nós, versículo 32 do capítulo 11, quando ela vai até Jesus e se prostra diante dele chorando por causa da morte do seu irmão. Mas dessa vez, ela demonstra seu terno amor por intermédio de uma oferta generosa. Maria, quando vê que Jesus está no mesmo ambiente, quando vê que Jesus está ali, diz a Bíblia Sagrada, tomou um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento.
ela ungiu e o cheiro se exalou. Um dos comentaristas bíblicos, ele vai dizer que o que ela enxugou os pés de Jesus não é enxugou o unguento. Que o que se entende é que Maria chorou aos pés de Jesus e secou o seu choro com seus cabelos e depois ungiu os pés de Jesus com unguento e que este cheiro então se exalou por toda a casa. E esse episódio ele ocorreu 6 dias antes da Páscoa, onde nós sabemos que é o período em que Jesus será crucificado. 6 dias antes, Maria faz o quê? Ela entrega a sua oferta, ela entrega ali o seu reconhecimento, ela entrega ali a Jesus a sua crença nele como Messias. Porque o texto diz que era algo de muito valor. Isso nos demonstra que Maria está aproveitando uma oportunidade. Ela está reconhecendo em Cristo a sua adoração profunda e amorosa por Ele. Imaginemos nós que é como dizer assim, eu não terei outra oportunidade. Eu não posso perder esse momento. Não que não terei no sentido de que Maria entendesse tudo o que aconteceria, mas eu não posso perder uma oportunidade de estar aos pés de Jesus, o adorando profundamente por quem Ele é. E para isso ela não apenas usou os seus recursos, que fica aqui uma lição para nós, que também os nossos recursos podem ser usados para a adoração cristã. Mas não apenas os nossos recursos, mas também o nosso próprio corpo. Maria, ela usa a integralidade do seu ser, ela usa o que ela tem, ela usa o que ela é e se coloca aos pés de Jesus, o adorando profundamente. E essa é uma lição para nós também. Muitas vezes olhamos que o que Deus quer é o meu tempo, mas não meu coração. O que Deus quer é meu coração, mas não meu dinheiro. Não, o que Deus quer é meu dinheiro, e isso basta. Não, o que Deus quer de nós é a integralidade do nosso ser. É um todo depositado aos pés de Jesus para que o adoremos e o glorifiquemos por quem Ele é. E Maria derrama então esse perfume precioso e nós vemos que ali existe um contraste. E não é Maria e Marta entre quem trabalha e quem serve, mas há um contraste entre Maria e Judas Iscariotes. O texto bíblico nos diz que Judas, ele repreende a ação de Maria. Versículo de número 5 do capítulo 12. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. E aí o evangelista João ele faz dois detalhes sobre a fala de Judas. No versículo de número 4 ele diz o seguinte: aquele que haveria de traí-lo. Porque não nos esquecemos, João escreve muito tempo depois dos acontecimentos. E no versículo de número 6, ele diz: a fala de Judas não é porque ele cuidava dos pobres, não é porque ele tivesse apreço pelos pobres, mas porque era ladrão, porque era avarento. E ele não reconhecia uma atitude de adoração, porque entendia muito mais o olhar seu para o recurso financeiro do que para o próprio ato. E aí nós vemos que então esta crítica de Judas Iscariotes não diminui o ato e a adoração de Maria. Por quê? A crítica de Judas é o seguinte: ele critica a ação de Maria sugerindo que a venda do perfume poderia trazer recursos que pudessem dar aos pobres, já que os recursos ficavam com ele mesmo. Porém, o próprio Jesus, ele sai em defesa de Maria e diz o seguinte, não apenas em defesa de Maria, mas em defesa do seu próprio ministério. Versículo de número 7. Jesus diz: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A defesa de Jesus e o significado daquela unção vai muito além do que os olhos podem ver. Mas novamente, nós vemos a ressurreição de Lázaro, ela cria uma dicotomia. Ela divide entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem. Novamente, a unção de Maria, ela traz uma nova divisão, e João deixa isso muito bem claro. Aqueles que reconhecem quem é Jesus e aqueles que não reconhecem quem é Jesus.
Então, o milagre, ele faz com que uns adorem e outros rejeitem. A ação da adoração faz com que uns reconheçam, outros não o reconheçam. Porque essa adoração de Maria, ela é muito simbólica e significativa. Enquanto a preocupação com os pobres, ela é sempre válida. E Jesus diz, os pobres sempre terão convosco. Os necessitados sempre terão convosco. Mas a mim nem sempre terão. Então, justiça social não é justiça bíblica. A justiça bíblica é a justiça divina, é a justiça santa, é a justiça verdadeira. E a justiça social, ela vem muitas vezes maquiada de boas intenções. Mas o que conta é a motivação, e a motivação é equivocada. Nem todo mundo que faz o bem faz pelo motivo correto. E como é que a gente distingue isso? A partir da pessoa de Jesus. Tudo que eu dou, tudo que eu auxilio, tudo que eu ajudo, tudo que eu proponho, se é como um ato de adoração, reconhecendo que Cristo é tudo sobre todos, este é o motivo correto. Mas agora, se eu contribuo, se eu dou, se eu ajudo, para aplacar a minha consciência, para que eu me sinta melhor do que aqueles que não dão, para que eu me sinta bem perante as outras pessoas que olham para mim e veem como eu sou um bom ser humano, não é o motivo correto. Então nós vemos que Jesus nos dá a correta direção. Não adianta nada você entregar os seus bens para serem queimados no fogo, se você não tiver amor por Cristo. Então nós somos levados a refletir sobre essa sinceridade na devoção, essa sinceridade na adoração. Nós vemos a importância que há nas nossas ações e nas nossas atitudes. Novamente, o que Deus requer de nós é a integralidade do nosso ser e não apenas uma parte. Então somos encorajados a buscar esta relação com Cristo mais profunda, na qual Maria nos mostra através do seu ato. Jesus diz, ela está antecipando a minha morte. Ela está antecipando a unção que eu vou ter para o túmulo. Ela está antecipando aquilo que é a minha sepultura. Então Jesus é consciente de quem ele é, de qual é a sua missão e de que a obediência a Deus, mesmo diante da morte, ele vai permanecer. Isso gera também novamente uma nova resposta. Versículo de número 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então nós temos a rejeição, nós temos o reconhecimento, nós temos novamente uma rejeição. Ora, Jesus vai até uma casa, tem Lázaro, Marta, Maria. A multidão, ela provavelmente vai até a mesma casa para ver a Jesus. E o que acontece? Nós vemos que Lázaro é um testemunho vivo de que Jesus é o Messias poderoso. Lázaro, meus irmãos, não escreveu nada sobre o período do túmulo. E veja bem, teria sido um best-seller. Imagina se Lázaro escrevesse 4 dias no túmulo. O livro ia vender que nem, sim, sabe, aos montes. E as multidões iam vir ouvi-lo. Mas o texto bíblico ele ressalta o seguinte: muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Eles não criam em Lázaro, eles não queriam saber o que Lázaro escreveu, o que Lázaro falou. O evangelho não relata absolutamente nada sobre os 4 dias no túmulo. Mas ao olhar para Lázaro ressuscitado, eles viam que Jesus é poderoso. E eles criam em Jesus. Então a lição que nos fica é: o milagre, a bênção, aquilo que Deus nos dá, nunca pode ser motivo da nossa adoração. Nunca pode ser motivo pelo qual nós queiramos Jesus. Nós não podemos querer a Jesus simplesmente pelo que Ele nos dá. Mas Lázaro não escreveu nada, não falou nada, mas era um testemunho vivo de quem Jesus era. E por isso mesmo também, o que eles disseram? Não basta matar Jesus, vamos ter que matar Lázaro também. Porque o fato dele estar vivo pesa contra nós. O fato dele estar vivo mostra quem Jesus é. Ele é um testemunho vivo do milagre do Messias. E por isso então eles decidem matar Lázaro também. Lázaro se tornou então um foco das conspirações
porque a vida dele dava base para a fé em Jesus Cristo. E quem dera se a nossa vida desse base para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo. Quem dera que a nossa vida seja como o testemunho de Lázaro. Não olhem para mim. Eu não posso oferecer nada, eu não tenho nada. Mas olhem para Jesus. É Ele quem faz a salvação. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem é o poderoso. Eu sou apenas o testemunho de quem Ele era. Então, as pessoas não iam ouvir Lázaro. As pessoas iam vê-lo. Porque ao vê-lo, elas dizem: realmente, Jesus é poderoso. E aí nós entramos então, encerramos, fechou-se as cortinas, o ato de número 2, a cena de número 2, a cena do reconhecimento, ela está fechada. Vamos para o ato de número 3, a cena de número 3. Versículo de número 12. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é o ato da exaltação, o triunfo do rei. Jesus, em Jerusalém, vai ser reconhecido como o rei. Então, rejeição, reconhecimento e agora a cena da exaltação. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram-lhe ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a exaltação, o triunfo do rei. Nós vemos então que a noite anterior é um jantar tranquilo na cidade de Betânia. Mas agora João muda a cena para um ambiente agitado, barulhento de uma multidão. E Jesus então vai a Jerusalém. E o texto diz que quando a multidão ouviu que Jesus vinha a Jerusalém, o que ela fez? Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus então, ao saber que a multidão o aguarda, o que ele faz? Ele toma um jumentinho. Ele se assenta sobre um jumento para cumprir as Escrituras. E aí o texto, ele está se referindo a Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9, um dos profetas menores. Que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho da jumenta. Então, se nós olharmos apenas para o texto, vai nos parecer que Jesus está dando ali um sinal de humildade. Eu não vou montar um cavalo, eu não vou entrar ali como alguém poderoso, eu vou montar num jumentinho para parecer mais simples, humilde. Não é isso. O texto nos mostra que é a Escritura sendo cumprida e que, ao tomar um jumento, Jesus está dizendo que eu sou aquele que o profeta do Antigo Testamento falou: alegra-te, porque exulta, porque o teu rei vem e ele é justo e traz a salvação. Jesus está dizendo: quando eu entro com um jumento, nós olhamos lá para o texto do profeta do Antigo Testamento e diz assim: alegria vem e está entre nós. Jesus é o rei que nos traz a salvação. E ele é um rei humilde, mas ele é o rei que nos salva. Nós nos lembramos também de um outro texto bíblico, Salmos de número 24, um Salmo de Davi. O Salmo de Davi, no número 24, ele é uma antífona, que é quando dois cantores ou dois corais, enquanto um fala uma parte, o outro fala outra parte. Enquanto um fala uma parte, o outro responde. Vamos ler na sua integralidade, porque é muito semelhante ao que nós vemos relatado no Evangelho de João.
Salmos 24. Que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Imagine, um coral canta de um lado: quem é este Rei da Glória? E o outro coral responde do outro lado: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí alguém diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E o outro responde: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória, forte e poderoso. Então nós vemos que aqui é um simbolismo da entrada triunfal de Jerusalém, de que Jesus é o Rei da Glória. Mas a grande glória de Cristo, nós vemos em Colossenses capítulo 2, versículo 15, não é a entrada triunfal de Jerusalém. Ainda que haja um simbolismo entre Salmos 24 e a entrada triunfal. Mas a grande glorificação deste forte e poderoso Salvador é em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Por quê? Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós vemos que Jesus Cristo, aquele limpos de mãos, puro de coração, aquele que o texto do Salmo nos diz que é alguém especial, que tem as suas mãos santas, não é sobre nós, é sobre ele. E aí esse texto diz que ele despojou os principados e potestades, ele despojou aqueles que tinham fama pública. Por quê? Porque ele é o Rei da Glória, o forte, poderoso, a nossa salvação. É na cruz do Calvário, meus irmãos, que é o ápice do ministério de Cristo, que nós veremos nas próximas semanas. É lá na cruz que o Rei da Glória ele entra, e ele é forte e poderoso. E é lá na cruz que então os portais eternos se abrem. E aí no céu se pergunta: quem é este que vem? Este é o Rei da Glória, forte e poderoso. Por quê? Porque ele despojou a todos os principados e potestades. E é o que o texto do apóstolo Paulo nos fala: e Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Senhor. Enquanto uns os rejeitam, outros o reconhecem. Enquanto uns o adoram, outros também o rejeitam. Um teólogo aponta que na festa da Páscoa era o prazer dos judeus e o desespero dos romanos. Por quê? Nessa festa a população de Jerusalém girava em torno de 50 mil pessoas, ela quintuplicava. Aí entre 250 a 300 mil pessoas em Jerusalém. Então os romanos ficavam desesperados pela multidão que estava ali tomando conta da cidade. Mas para os judeus era uma festa muito importante. Verso de número 19 do capítulo de número 12. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Que a conclusão dos religiosos é a seguinte: tudo que nós fizemos não serviu para nada. Vocês estão olhando a multidão, vocês estão olhando essa entrada, vocês estão olhando os ramos, vocês estão vendo as pessoas indo até ele e o reconhecendo como um rei. Pois é, tudo que nós fizemos até aqui não serviu para nada, porque todos continuam indo até ele. Talvez essa aqui fosse a maior honra que Jesus recebeu no seu ministério terreno. Talvez foi o maior episódio, é como se fosse quase como um comício de uma multidão. E não é normal, porque nós vemos que quando as coisas começam a se alvoroçar,
para que o povo reconhecesse a Jesus como rei, Jesus ele saía, Jesus ele sumia, ele entrava no meio da multidão e desaparecia, porque não era isso que ele queria. Mas aqui ele reconhece e ele aceita essa honraria, porque aqui se cumpria seu desejo e propósito eterno. É aqui que é o gatilho para que Jesus vá até a cruz. É o início do processo. Esse desespero dos romanos, digamos assim, não é em vão. Por quê? A verdade expressa nas palavras dos fariseus pode muito bem ter sido dirigida a perseguidores e descrentes de todos os tempos. O que nós vemos na frase dos fariseus é: não importa o que se faça, todos continuam indo até ele. Eu separei algumas. Por exemplo, muitos homens, inclusive cultos, intelectuais, poderosos, já anunciaram a morte do cristianismo, o descrevendo como uma religião do passado. Mas os reavivamentos sempre despertaram a igreja de uma frieza mortal, derrotando assim as vãs esperanças dos ímpios. O que os fariseus dizem é o que nós encontramos ao longo da história cristã. Quando alguém diz: o cristianismo morreu, a igreja morreu, Jesus morreu, mas Deus sempre tem o seu povo. Lembra o que João diz? Ele não morreu apenas pela nação, mas ele morreu para juntar todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Nós vemos que nos momentos em que parecem que a igreja e o cristianismo morreu, Jesus traz um reavivamento, e aquela que era uma frieza mortal acaba derrotando a esperança dos ímpios. Por quê? Porque Jesus é um rei sempre eterno. Mas o filósofo Voltaire certa vez predisse que a Bíblia logo cairia em descrédito. Mas nós vemos que há 2000 anos, mais de 20 séculos, continua a crença na palavra de Deus. Ainda mais, antes da segunda vinda de nosso Senhor, temos a certeza de que os ímpios farão atos violentos contra Cristo e o seu povo. E nós vemos que sempre haverá perseguição à fé cristã. Não se espantem. Se hoje o que nós olhamos e entendemos que é um ato de perseguição à fé cristã, talvez naquele tempo era muito pior. Porque naquele tempo não era um ato simplesmente de palavras ou de crenças, mas era ser cristão é sinal de morte. Ser cristão era um ato que te levaria à morte. E nós vemos que ao longo da história isso permaneceu e permanece. Mas ainda assim, não importa qual seja a perseguição, não importa de onde que ela venha, não importa quem se levante e decrete a morte do cristianismo ou a morte da fé cristã, todos ao final ouvirão: tudo que nós fizemos não teve proveito. Por quê? Eis aí, o mundo continua seguindo a Jesus Cristo. E nós somos este testemunho da fé cristã. Encerrado o ato de número 3, o ato em que o povo exalta a Jesus Cristo, nós vamos então para o fechar das cortinas e vamos às nossas aplicações. Entre algumas que eu separei, há uma muito especial, que é uma visita real. Jesus já esteve em Jerusalém várias vezes, mas por que dessa vez foi diferente? Há 19 séculos, ou há 20 séculos, a cidade de Jerusalém recebeu a visita dos Reis dos Reis. Enquanto Jesus foi atravessando as ruas, encontrou-se com várias categorias de pessoas representando todo o povo. E aqui é que talvez nós podemos fazer uma similaridade muito grande com o nosso tempo. Por quê? Quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e há todo aquele rebuliço, hosanas, hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, nós encontramos vários tipos de pessoas dentro do povo, que são os mesmos tipos de pessoas que nós encontramos hoje. Quem são? Nós encontramos, por exemplo, junto a Cristo os discípulos, aqueles que foram com Jesus até o Calvário, aqueles que foram com Cristo até a morte.
mesmo não compreendendo a totalidade do ministério de Cristo, o texto bíblico, quando Maria unge os pés de Jesus, nós vemos ali que nem os discípulos entendiam totalmente o que Jesus faria e seria. Ainda assim, nós vemos que há um grupo entre aqueles que proclamam Jesus Rei. É o grupo dos seus discípulos fiéis, aqueles que seguem a Cristo até a morte. Há um outro grupo, os discípulos que disseram: viva, viva, o Rei está entre nós. Porém, depois o abandonaram. Nós vemos que existia uma multidão muito grande, mas quantos foram com Jesus até a cruz? Quantos foram com Cristo até a morte? Quantos pagaram o preço do sofrimento para serem fiéis? Muito poucos. Então, são os discípulos que dizem: viva! Mas que no primeiro ato de perseguição, a multidão se dissolve. Ainda, existia entre eles a multidão que saudava: Hosanas, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Porém, nós vemos que uma semana depois, quando Jesus está perante Pilatos, e Pilatos diz o seguinte: não vejo neste homem crime algum. E qual é a resposta da multidão instigada pelos fariseus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então há uma multidão que diz: Hosanas, Hosanas. E há uma mesma multidão que uma semana depois está dizendo: mata-o, mata-o, mata-o. É aquela multidão que no momento em que está tudo bem, não tem problema seguir a Jesus. Mas quando as coisas assumem um compromisso, que é uma fidelidade que vai te custar tudo, é uma multidão que diz o seguinte: eu não quero morrer com ele. Então que morra, como diz o sacerdote, que morra um homem para que não pereça a nação. Nós vemos então que, enquanto Jesus andava em triunfo por este mundo, essas vários tipos de pessoas que estão respondendo ao ministério de Cristo. Porém, quem somos nós perante o Rei da Glória? Qual tipo de pessoa nós somos no meio da multidão que olha para Jesus? Nós somos aqueles discípulos fiéis que servem e seguem a Cristo com devoção, com amor, não importa o que custar, não importa o que aconteça? Ou nós somos aquela multidão que segue a Jesus quando tudo está bem, mas quando esta crença nos exige que a nossa fama vai embora, o nosso status vai embora, que talvez nós venhamos ter um custo financeiro por manter a fé cristã, que talvez nós vamos ter um custo social de não sermos aqueles excluídos, é aquela multidão que quando as coisas apertam ela some? Ou será que nós ainda, creio que não, mas um dia faremos parte daqueles que um dia disseram: Jesus é rei, mas ali na frente, ao perder a sua fé, vão começar a dizer: mata-o, mata-o, para que não haja causa entre nós. São os tipos de multidões. Por isso, então, finalizando, examinemos nossos corações para identificar as áreas em que nós podemos estar rejeitando a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Seja por medo, seja por busca de aprovação, seja por algum outro critério, mas que nós não deixamos Jesus reinar em nós. Mas que nós não queremos: não, Senhor, Tu és muito bom, Tu és o Rei, mas essa área aqui não mexe, não tem como. Aqui é muito difícil, aqui é muito duro, aqui vai me dar muito trabalho. Então que a nossa oração seja um examinar de coração para identificar aonde que nós estamos rejeitando a Cristo nas nossas vidas e mais, por qual motivo? O que me leva a não fazer como Maria, ter uma devoção e adoração completa, total e sincera, mas talvez andarmos, Jesus é rei, mas tem algumas áreas da minha vida em que ele não pode reinar. Por isso, submissão total a Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a originalidade do amor. Nós sabemos que amamos a Cristo quando nós temos submissão total da nossa vida a Ele. Vamos nos colocar em pé. Há um certo teólogo que diz que Judas e os discípulos
só sabiam uma maneira de usar o dinheiro. Mas Maria, com a sua originalidade do verdadeiro amor, achou uma nova maneira de honrar o Mestre. O mesmo dinheiro que uns iam usar de uma forma, Maria usa de uma forma totalmente original e nova. Por quê? Porque ela tinha um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro não só exigiu recursos dela, mas exigiu que ela fizesse com a sinceridade de quem adora a um verdadeiro rei. Talvez Maria, antes dos discípulos, reconheceu que Jesus era o rei que deveria ser ungido. Jesus era aquele rei que ressuscitaria do túmulo. E como nós lemos no Salmo 24, entrou pelos portais eternos, porque ele é o verdadeiro rei da glória. Como rei, que Cristo reine no nosso coração e nas nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã em que oramos, Te louvamos, proclamamos a Tua palavra, recitamos o Salmo e também ouvimos a pregação, Senhor. Ó Deus, eu Te peço, Pai, nessa manhã ilumina os nossos corações. Em um momento de tanta polaridade sobre a fé cristã, em que nós vemos até mesmo muitos cristãos cedendo a determinadas formas de pensamento que exigem que nós rejeitemos a totalidade de quem é Jesus para sermos agradáveis ao mundo, nós somos desafiados, Senhor, que nós mantenhamos a nossa fé em Ti, Pai. Sabemos que a fé que temos não é nossa, mas veio de Ti para nós. Sabemos que a fé que temos é porque Tu nos deste. Senão nós seríamos como aqueles que veem o milagre, enxergam a realidade, mas não creem, não querem aceitar que Jesus é Rei, Senhor. Pai, quebra as correntes do nosso coração. Quebra de nós, Senhor, tudo aquilo que ainda está amarrado ao velho homem, à velha natureza, ainda aquilo que está amarrado às velhas práticas. Senhor, retira de nós todas as amarras que nos impedem de adentrar profundamente no rio do Espírito, a uma nova experiência, uma experiência mais profunda contigo. Ó Senhor, que nós vemos olhar para o texto bíblico, enxergar que Tu és Rei, como o Salmo também nos diz. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Senhor, que toda a terra pertença a Ti, a Tua palavra nos descreve, mas eu Te peço, Senhor, que o coração de cada um dos meus irmãos também pertençam a Ti, que cada um das áreas da nossa vida também pertençam a Ti, e que nós possamos desfrutar de uma comunhão eterna contigo, e que as Tuas mãos limpas venham ser as nossas mãos limpas, e que o Teu coração puro venha transformar o nosso coração, e que a Tua vida santa venha nos dar uma vida santa de amor, de devoção, mesmo que nos custe algo precioso, como o Evangelho nos exemplifica nessa manhã, mas que em todas essas coisas sejamos fiéis para a glória do Teu nome. E a igreja diz amém, em nome de Jesus.